Obrigado, pastor Célio. Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, Deus abençoe a todos. Eu quero fazer a leitura nesta manhã em Salmo 119, versículo 105. Nós estaremos nesta ministração desta manhã de Santa Ceia, falando da importância da palavra de Deus, amém? Nós estaremos, a partir do dia 22, trabalhando nos domingos pela manhã, nesse tema. Nós vamos estar trabalhando com o tema, luz para o meu caminho é a tua palavra. E que a base, ela está aí em Salmo 119, versículo 105, que o salmista registra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? E eu quero nesta manhã também estar trazendo uma exposição da importância desse tema, o porquê nós vamos estar nos domingos começando no dia 22, falando sobre esse tema. No dia 15, nós teremos aqui pela manhã uma palestra muito importante, uma palestra também falando sobre a importância do conhecimento bíblico e teológico para a nossa vida de fé e prática. Estará conosco aqui no dia 15, é um trabalho que nós estamos fazendo em parceria com o diretor regional de educação e diretor local de educação, né? Então vai estar conosco aqui o Bispo Orlando, ministrando uma palestra em torno de 45 minutos, sobre esse tema também, e vai estar conosco o doutor Jeová, pastor na Igreja de Deus ali na Vila Rosa, em Goiânia, um homem muito capacitado nessa área, foi professor meu na graduação, foi professor meu no mestrado, é doutor e dá aula em vários lugares em Goiânia, em seminários, em faculdades teológicas, um homem preparado. Então quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para que no dia 15 você esteja presente aqui, para que nós possamos usufruir, desfrutar dessas duas palestras que estarão sendo ministradas aqui para nós, tá? Refletindo a importância do conhecimento bíblico e teológico para a nossa vida de fé e prática, né? E eu já adentro agora no tema de hoje, que é falar da importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Porque até chegando aqui agora, o irmão Divino me perguntou sobre oração, se nós íamos orar. Então, como está dentro do meu tema, eu vou explicar para todos. O que acontece? A Bíblia, ela nos mostra uma infinidade de caminhos que nós temos que obedecer, ou de ordens, de determinações. Ela é a base para nós desenvolvermos a nossa fé. E eu digo para você, em forma de pergunta, será que só ter fé é o suficiente para que nós possamos servir a Deus de forma correta? E também respondo, não é. Porque se fosse, não necessitaríamos de Deus ter revelado aos profetas, aos apóstolos, o próprio Cristo, falar sobre a importância da palavra de Deus. Tá? Então a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela é a base da nossa fé e prática. É através do conhecimento, do entendimento do que ficou registrado, né? E eu até digo mais, não só nas versões em português, porque muitas vezes as versões em português, elas não conseguem trazer a profundidade daquela revelação, devido os originais ter sido escrito em outro idioma, tá? Antigo Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego. Então, se nós não conhecermos
o que a palavra de Deus nos ensina, pode acontecer dentre várias coisas. Eu cito uma: nós termos fé em Deus, sermos salvos, porque Deus é quem nos salva pela fé, mas ao mesmo tempo, nós também fazermos coisas que não está em consonância com a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque a fé, ela trabalha o aspecto espiritual. Ela trabalha o aspecto que nos liga a Deus na parte espiritual. Tanto que no aspecto espiritual nós temos também até o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, em outras línguas, as quais as pessoas não podem entender, porque a Bíblia diz: fala em mistério e em espírito fala com Deus. E a Bíblia diz ainda que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, mas a minha mente, o meu entendimento fica sem fruto. Sem fruto. Por quê? Porque é uma estratégia bíblica de Deus, o batismo com o Espírito Santo ou os dons de línguas. Mas Paulo, ele também vai recomendar que nós precisamos orar no nosso entendimento. Que nós precisamos orar com a nossa inteligência, com a nossa compreensão. E ele chega a dizer: se todos estiverem orando em línguas e entrar uma pessoa que não conhece isso, não sabe, ela não vai dizer amém. Ou seja, ela não vai dizer assim seja, porque ela não vai entender. E aí ele vai dizer: mas quem profetiza, ou seja, a profecia é a revelação da palavra. É quando alguém está falando em espírito, mas na linguagem que eu posso entender, que todas as pessoas podem entender. Então ele diz: assim os mistérios do coração desta pessoa será revelado. Amém? Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos da palavra de Deus para instruir as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos. Não tem como nós fugirmos. E outra coisa, nós não podemos fazer uma distinção radical ou uma divisão radical em dizer assim: oração é que é importante. É claro que é, mas a oração sem o conhecimento da palavra, a Bíblia diz assim: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A Bíblia diz que quando nós orarmos, a nossa oração tem que ser segundo a vontade de Deus. E como nós vamos saber a vontade de Deus? Ou como nós vamos saber se nós estamos orando certo? Pela palavra. Então, a oração, ela não tem preeminência, nem a palavra tem preeminência, nem qualquer outra consagração. Todas as coisas são importantes, amém? Todas as coisas são importantes. Agora, é claro que tudo tem o seu momento. Se eu estou pregando a palavra, não é momento de eu orar. Se eu estou dando um estudo, não é momento de eu orar. E quando eu estou então orando, que eu também tenho essa prática, por exemplo, se me convida para um culto de oração, eu dobro o meu joelho e vou orar. Eu vou orar, por quê? Porque o culto é de oração. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus, que, até nos exemplos de Jesus, que a maioria das vezes que Jesus está orando, ele está sozinho. Ele está sozinho. Então a oração é um exercício espiritual que na maioria das vezes nós fazemos sozinho, a sós. Jesus até disse: entra no teu quarto, fecha a porta após si e fala em secreto com o seu Deus e Ele vai te ouvir. Então, meus irmãos, nós vamos caminhar nessa dinâmica do conhecimento da palavra de Deus para colocar em prática nas nossas vidas. Porque uma coisa também que não combina é nós termos fé e as nossas práticas serem incoerentes com a fé que nós dizemos ter. Então, com a fé eu recebo a salvação.
Com a fé eu recebo Cristo na minha vida. Mas com o meu conhecimento da palavra, eu saio das práticas erradas. Eu consigo me desviar dos caminhos errados. Por isso que a palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Então eu preciso ter, como diz alguém, fogo no coração e luz na cabeça para entender. Amém, irmãos? E quando nós queremos dissociar isso, quando nós queremos separar essas coisas, nós começamos a fazer coisas que Deus não diz para fazer. Ele diz para orar, ele diz para jejuar, ele ensina para ler a palavra, meditar dia e noite na sua palavra. Né? Eu digo por mim, o meu chamado é ensinar, é pregar, é fazer isso. Então, claro que a minha ênfase maior é nesse momento. Mas eu não estou isento, ou eu não estou livre de também fazer a minha oração. Eu preciso orar. Eu preciso orar, eu preciso consagrar. Eu preciso me apresentar diante de Deus com os meus clamores. E assim sucessivamente. Então, irmãos, nós não podemos querer separar aquilo que Deus nos separou. E a palavra de Deus vai nos orientar em tudo isso, amém? Glória a Deus. Então eu pergunto para você, qual a importância da palavra de Deus em nossos dias? Né? Como nós estamos valorizando, qual é o valor que nós estamos dando na palavra de Deus nesses dias? Porque uma coisa, irmãos, é uma pregação, o ensino brotando da palavra de Deus. Outra coisa é imaginar, hipotetizar uma pregação, um ensino, uma ideologia e falar que é cristã. Não é. Tudo que nós fizermos, a minha oração tem que ter base bíblica, o meu louvor, o meu cântico tem que ter base bíblica. E se nós não cuidarmos disso, nós que somos filhos de Deus, chamados por Deus, menosprezarmos a palavra, ou não valorizarmos com o devido valor, nós começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Né? Outra coisa, qual é a importância da revelação da lei de Deus na Bíblia Sagrada? Qual é a importância dela para nós em nossos dias? Né? Por que Deus escolheu entregar sua revelação em forma escrita? Você já pensou nisso? Por quê? E existe, irmãos, muito mais coisas que nós precisamos saber do que nós já sabemos ou do que nós imaginamos que já sabemos. Existe uma artimanha maligna que trabalha nas religiões, e o cristianismo não está isento. Por exemplo, a terra está infestada de idolatria. E quem esparramou isso? Uma religião. E quantas pessoas estão presas debaixo dessas religiões? Não conseguem sair, não conseguem se libertar. E o caminho para poder libertar essas pessoas é a palavra de Deus, aleluias. Quantas pessoas que já aceitaram Jesus, mas não conseguem se verem livres desses laços da idolatria. Não consegue. E a Bíblia declara muito bem que isso é contra a vontade de Deus, isso é pecado. Né? Outra coisa, o que a própria Bíblia fala sobre todo esse ensino de Deus, sobre a lei de Deus. O que ela fala, é o que nós queremos meditar. Será que a lei que Deus entregou aos homens lá no início vale para hoje? Será que vale? Será que as instruções de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vale para hoje? Será que a igreja está dispensada de obedecer às leis de Deus? São questões que nós vamos estar levantando, né? O que Jesus falou a respeito da lei? O que ele ensinou a respeito da lei, né? O que os apóstolos falaram também a respeito da lei, de guardar a lei. E nós vamos fazer esse panorama, esta viagem pelos textos bíblicos do Antigo ao Novo Testamento. Nós vamos meditar nesses textos, nós vamos trazer esta luz de Deus, que é a sua palavra, para nos iluminar.
Amém? E eu pergunto para você, faço aqui uma reflexão com você. A reflexão é: será que nós, por termos aceitado a nossa, ou recebido a nossa salvação, pela graça de Deus, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar, e nos deu a salvação de graça, e eu pergunto, será que por causa disso, nós não precisamos mais obedecer os mandamentos de Deus? As leis de Deus? As instruções de Deus? Será que nós agora podemos então viver no pecado? Podemos matar, roubar, podemos cobiçar, podemos mentir e etc. Olha o que Paulo responde em Romanos 6,15. Ele dá um claro não, dizendo: e então, vamos pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. É a instrução de Paulo. Ou seja, nenhum cristão sensato pensará uma coisa dessa. Nós somos salvos exatamente para quê? Para obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Diz alguém que a salvação, a graça, ela nos salva do inferno. E as instruções de Deus, os ensinos de Deus, de Jesus, dos apóstolos, nos mantém no caminho. Jesus mesmo, ele disse, no final do Sermão da Montanha, que muitos vão chegar diante dele, no dia do juízo, e vão dizer: eu profetizei, eu preguei, eu falei, eu orei, eu fiz tudo isso. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade, se você olhar ela no grego, essa palavra é anomos. Anomos. A é uma partícula de negação, e nomos, ou vem de nomia, que quer dizer lei. Então, ou seja, vós que não guardastes a lei. E não vamos pegar lei aqui, irmãos, no sentido de lei de Moisés. A lei de Moisés, será que chamada de lei de Moisés, foi Moisés que instituiu? Não, foi Deus quem deu. Então, quando nós falamos de lei, nós estamos falando num aspecto geral. Todos os ensinos dos patriarcas, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, né? Tudo que foi ensinado na palavra serve para guiar a nossa vida, para manter a nossa vida no caminho, amém? Outra reflexão que nós queremos abordar: por que somos salvos então pela graça? Essa que eu já falei. Eu quero ver com vocês agora exatamente esse texto, em Efésios capítulo 2, versículo 8 a seguir. Eu vou fazer uma leitura um pouco grande aqui, porque é só isso que eu quero fazer nesta manhã, para que nós vejamos a importância da palavra de Deus. Isso nunca foi negado por nenhum personagem bíblico, nunca. Mas que no transcorrer da igreja, irmãos, isso foi tirado do povo. Foi tirado a palavra de Deus da mão das pessoas, dos crentes de verdade. E nós vemos aí na história o desastre que isso foi. E que a luz só começou a brilhar novamente a partir da reforma. A partir da reforma protestante, quando nós então passamos a ter direito de ter a Bíblia no nosso idioma. E até chegar a nós, né, cento e poucos anos atrás, foi publicado o primeiro texto bíblico no Brasil, né? Em português a gente tem mais de 300 anos, a de João Ferreira de Almeida. Mas no Brasil, pouco mais de 100 anos, que foi produzido aqui uma tradução brasileira. Então, a palavra demorou muito a chegar até nós. Por quê? Porque essa palavra é poder, essa palavra revela, essa palavra liberta, essa palavra guia, essa palavra transforma, amém? Aleluias! Quantas pessoas e quantos testemunhos que nós já ouvimos de pessoas que, lendo a palavra sozinha, foram libertas, encontraram com Jesus, sentiram Deus falando com elas, e elas disseram: preciso mudar a minha vida,
e quando foram para alguma igreja, já estavam convertidos, porque a palavra libertou. Amém? Eu quero fazer a leitura em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, ou seja, somos salvos pela graça, e também a graça é um dom de Deus, e o dom é presente, mediante a fé. Isto, ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. E o que é dom de Deus aqui? Tanto a graça quanto a fé, é dom de Deus. É Ele que concede isso para salvar as nossas vidas. Agora continuemos. Aí ele diz, não de obras, a salvação vem não de obras, para que ninguém se glorie. E eu faço a minha reflexão, não sou salvo, porque eu sou salvo porque recebi a graça, e não sou salvo pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. E Paulo vai dizer que se nós fôssemos salvos pelas obras, as pessoas iriam se vangloriar do que elas fazem. Continuando o texto, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, então se eu me converti, é um dever meu andar na prática das boas obras. Não é as boas obras que me salva, mas uma vez que você é salvo, você precisa andar nas boas obras, praticar as boas obras. Verso 11, portanto lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que Paulo está escrevendo essa carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, e ele está explicando como é que todo o chamado de Deus funcionava através do povo judeu, e como agora, através de Cristo, essa graça também chegou aos gentios, chegou a nós, que somos gentios. Todos que não são judeus são gentios. E ele traz toda essa explicação, né, que serve para nós. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios. Judeus as considerava só eles salvos, não acreditava que a salvação de Deus era também para os gentios, e precisou de, quando Cristo chegou para trazer esse ensinamento. E mesmo assim, muitos continuam irredutíveis até hoje. Então a explicação aqui de Paulo é essa para a igreja. Essa parede derrubou, e agora ele fez um único povo. Que povo é esse? A igreja, o povo salvo pela graça em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 15, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Hoje eu não obedeço por medo de ser morto, apedrejado, medo de ser acusado. Não, hoje eu obedeço por amor. Hoje eu obedeço porque eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida, o amor dele em minha vida. Aleluias. Aí verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem
bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Amém? Aqui, irmãos, é uma instrução minuciosa de Paulo. E é assim que nós precisamos estudar a palavra de Deus, compreendendo, entendendo o que ele está dizendo. Amém? Para que nós possamos ser fortalecidos, estarmos bem fundamentados. E esse é o propósito de nós começarmos esse novo tema. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Segue no capítulo 3. E eu já estou quase encerrando. Segue no capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês. O que Paulo está dizendo? Eu estou aqui de joelhos dobrados, eu estou aqui orando, eu estou preso, mas intercedendo por vocês. Porque vocês sabem da graça que Deus me deu a favor de vocês. A favor de quem? Dos gentios. Para pregar para vocês, para anunciar a salvação a vocês que são gentios, porque os judeus não faziam isso. Verso 3, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E o mistério é qual? Verso 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo aqui então agora explica novamente, que esse mistério de salvar todo o mundo, e isso sempre esteve no coração de Deus, era o projeto de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que os judeus fizeram? Pegaram para eles. Pegaram só para eles, não quiseram fazer isso, se tornaram religiosos, se tornaram pessoas egoístas. Então, nós não podemos seguir por esse caminho, e é o que Paulo está explicando aqui, seguindo. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar-vos, gentios, o evangelho da insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O que Paulo faz aqui? Paulo ele está dizendo, eu estou preso, mas não é porque eu estou preso que vocês vão desanimar, pensando, aquele que pregou para nós que há libertação, está preso. Ele diz, não, como querendo dizer, não confunda as coisas, vocês são livres, eu também sou livre, não é paredes de cárcere que vai nos prender. Então não desanime com a tribulação, entenda o mistério de Deus, que estava oculto, mas agora foi revelado. Até as potestades, os anjos celestiais, ninguém sabia, mas agora foi revelado o mistério da igreja, o povo de Deus na face da terra, aleluias. É isso que Paulo está explicando. No verso 14 ele diz, por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito,
no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui é o ensino de Paulo, esse é o ensino da igreja, essa é a meditação, né? Aquele que faz muito além daquilo que pensamos, pedimos, imaginamos. Mas pensamos, pedimos, imaginamos o quê? A respeito do reino. A respeito do reino, da salvação, da libertação, da permanência no caminho do Senhor, dos mistérios de Deus. Aleluia, é isso que Paulo está ensinando. Capítulo 4, segue comigo, por favor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então aqui agora, Paulo, ele mostra todo o caminho da doutrina, do ensino, dizendo como é que o evangelho chegou até aquela igreja, né, até nós. Como que o evangelho chegou? Qual era o mistério que Deus tinha com o povo judeu? Qual era o mistério que Deus tinha guardado para ser revelado em Cristo Jesus, para alcançar os gentios também, para que desses dois povos fizessem então um só, que é o corpo, que é a igreja, o qual Jesus Cristo, ele é a pedra angular, e ele é o cabeça desse corpo. Então Paulo, depois de explicar tudo isso, agora ele entra nas questões práticas. Veja só: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, as questões aqui agora entram na prática. Será que nós que somos salvos podemos viver aí sem obedecer essas coisas? Andar conforme os nossos pensamentos, tomar as decisões que queremos, usar as palavras que queremos usar, relacionar de qualquer maneira? Não, a Bíblia nos ensina tudo isso, aleluia. A palavra de Deus diz que uma vez salvos no Senhor Jesus, agora nós precisamos mudar as nossas práticas de vida, aleluia. Nós precisamos agora mudar o nosso procedimento, a forma que eu me relaciono com as pessoas, com a minha família, comigo mesmo, com a sociedade. A Bíblia nos ensina isso, irmão. Ser salvo segundo a orientação bíblica e dar bom testemunho é obedecer a palavra do Senhor, é não correr o risco de chegar diante do Senhor e ele disser: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que não obedecem a minha palavra. Jesus ensinou muito isso, nós vamos falar nos próximos dias. O verso 4, ele diz: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está no meio de todos. Glória a Deus, aleluia. Não existe Deus da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Católica, da Igreja de Deus. O Deus é um só, aleluia. E Ele salvou todos por meio da fé. Então nós criamos divisões à toa, nós criamos divisões por não obedecer a palavra do Senhor, aleluias. Verso 8, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aleluias.
Então ser pastor, ser apóstolo, ser obreiro, não é título para honrar ninguém, é para servir o corpo e edificar a igreja. É isso que nós temos que fazer. O meu papel não é receber somente título, mas é edificar, trabalhar para edificar a igreja. Glória a Deus, aleluias. Diz mais ainda, verso 14, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas madura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, enquanto a igreja está aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, viver a palavra, a fim de quê? De que nós amadurecemos, a fim de que a maturidade cristã chegue nas nossas vidas. E ele diz mais, para que cheguemos à estatura da plenitude do conhecimento do Filho de Deus, aleluias. É uma responsabilidade, irmãos. Seguindo, 14, para que não mais sejamos, olha só, como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Então, ou seja, há perigo, olha o Paulo dizendo aqui, que quando não conhecemos as doutrinas, a palavra de Deus, somos guiados por vários caminhos. Quantas vezes as pessoas mudam de igreja, porque falam assim, não, tal lugar tem uma revelação melhor, eu vou para tal lugar. Não, a revelação é a palavra de Deus, pode ser que talvez ela não esteja sendo ministrada corretamente, e é um dever nosso de cada um ler a palavra, meditar, buscar entendimento, para conhecer, aleluias. Verso 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios vivem, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo dizendo aqui à igreja, não vivam mais dessa forma. Vocês tinham uma forma de viver, mas agora eu estou instruindo vocês, não vivam mais dessa forma. Vivam agora conforme a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. O verso 18 diz, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, comete todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Amém, irmãos? É muito forte o que Paulo está ensinando, é muito forte. Nós temos que andar não segundo os nossos pensamentos. E quando eu leio coisas da palavra de Deus que não me agradam, eu digo, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Porque nós começamos a fazer uma filtragem, uma leitura de nós mesmos. Seguindo, verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Oh, glória a Deus! Temos que nos revestir dessa nova natureza, procedente de Deus, procedente da verdade. Aleluias! Nós não podemos, irmãos, servir a Deus religiosamente, sem entendimento. Aleluias! Verso 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado, não saia
da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo, nos perdoou, ou perdoou vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que dá para ser crente desse jeito, irmão? Será que dá para ser discípulo de Jesus, obedecendo a palavra dele? Será que dá para olhar tudo isso aqui que Paulo finaliza e olhar para o nosso coração? Será que estamos amando? Será que estamos perdoando? Será que estamos imitando o Mestre, Jesus? Aleluias. E para terminar, por que a obediência a palavra de Deus, irmãos, tem sido então ignorada por tantos cristãos, por tantas igrejas? Por quê? Por que tem sido ignorada? Ignorada. Aleluias. Vejamos novamente então o conselho que Paulo dá a Timóteo. 2 Timóteo 4, 1 a 5. E o título dessa passagem em algumas Bíblias é a fidelidade na pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peça a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E eu pergunto para você, irmãos, como nós temos ouvido fábulas no lugar da pregação? Como você dá um mergulho aí na internet? Eu, como professor, há muitos anos, pessoas me entregam trabalhos que eu peço para fazer, vai lá na internet e puxa, quando eu olho, uma pura heresia. Uma pura heresia. A pessoa não tem discernimento para separar o certo e do errado. É o que Paulo está dizendo. Nós precisamos conhecer a verdade para saber nos livrar da mentira, nos livrar dos ventos de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Aleluias. E aqui ele dizendo a Timóteo, para concluirmos, que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, isso iria acontecer. Iria acontecer. O valor da palavra de Deus seria desprezado. Por quem? Por mestres segundo as suas astúcias, que querem enganar. Então, irmãos, se nós formos enganados, não é culpa de Deus, nem culpa da palavra, porque ela já nos revela isso. É negligência nossa, Eu falo como prática também, quantas pessoas que tentam estudar, que tentam praticar a palavra, e depois abandonam, irmão. Simplesmente abandona. Você encontra cristão, crente, que tem 20, 30 anos, e nunca leu a Bíblia. Eu até costumo dizer, é preciso ler a Bíblia para poder ser salvo, estar no caminho? Claro que não, mas você precisa estar numa igreja que prega a verdade, porque os pastores é para guiar a igreja. Então, se ele está guiando segundo a palavra, então está tranquilo. Os pastores vão entregar as ovelhas ao dono, que é Jesus. Vão prestar contas dela. Mas o que acontece muitas vezes, irmãos, é que as ovelhas querem ser enganadas, negligenciam, e o pregador quer enganar. O ensinador quer ensinar errado. Então, meu irmão, vai juntar as duas coisas favorável. Vai juntar as duas coisas. Então, para encerrar, o versículo 5 diz: mas você seja, Paulo dizendo a Timóteo, sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Glória a Deus, irmãos. Se você tem um chamado, um ministério, seja o louvor, seja a oração, pregação, estudo, cumpra ele cabalmente segundo aquilo que Deus orientou. Faça isso, porque essa é a instrução da palavra de Deus. E para concluir, mais uma vez, luz para o meu caminho,
é a tua palavra. Você pode repetir comigo? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, voltar para a palavra, precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, eu deixo esse convite, venha participar dos domingos. O Bispo Quirino tem feito de tudo para poder ter ensino na igreja, tem seminário, investe para fazer isso. Se você não aproveitar, meu irmão, a culpa vai ser só sua. E nós estamos terminando o tema, as virtudes cristãs. Domingo que vem será a última ministração nesse tema, e depois temos a nossa palestra, e depois começaremos então no dia 22 com esse